As redes sociais deixaram de ser apenas vitrines de ofertas e passaram a influenciar diretamente a nossa relação de compra e também a confiança entre corretores de imóveis e clientes. Mas afinal, como é que a gente constrói credibilidade na internet? E como nós também, como sociedade, podemos identificar um profissional sério e preparado antes de fechar um negócio, já que a gente está falando de um patrimônio de uma vida inteira? Eu sou Mirelle Costa e esse é o Conexões Imobiliárias, que já começou. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso Conexões Imobiliárias. Eu já adiantei qual é o assunto dessa semana e ao meu lado, aliás, de frente para mim, nossa convidada é a Natália Abinara. Ela é mentora, palestrante, especialista em posicionamento estratégico para corretores de imóveis, com ampla experiência na formação de profissionais e também na construção de autoridade dentro e fora do digital. E também ela vai nos ajudar como clientes a identificar os profissionais que estão mais bem preparados para nos atender. Afinal, como eu falei antes, a gente está falando de patrimônio de uma vida inteira, muitas vezes das economias de uma vida. Então, é muito sério, né, Natália? Com certeza, com certeza. Eu falo que hoje nós, corretores de imóveis, né, a nossa profissão, ela é muito importante. Então, por isso precisa ser tão valorizada e nós estarmos sempre nos atualizando, buscando conhecimento. Porque, afinal de contas, aqui agora, graças a Deus, a gente não precisa de um médico. Mas, na hora que a gente finalizar aqui, a gente precisa voltar para a nossa casa. Então, a nossa casa é o nosso lar, é o nosso patrimônio. Então, o corretor de imóveis hoje tem um papel muito importante na sociedade e é sobre isso que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Sim. Eu assisti muitas entrevistas que você já concedeu pelo Brasil todo, viu, gente? Ela roda o Brasil ajudando esses profissionais do mercado imobiliário a apostarem de forma mais estratégica e funcional também, não só apostar por postar. Então, assim, Natália, você costuma dizer que o corretor vive de reputação e não apenas de comissão. Como é que essa lógica muda a forma de atuar no mercado imobiliário hoje? O mercado imobiliário, ele é muito prostituído, né? Então, já teve uma má fama muito grande. Não deu certo na vida, se tornou corretor de imóveis. Porque eu fiz um negócio e não deu certo, fiz uma compra que não existia. Então, isso existia muito no cenário. No passado. Então, era uma profissão má vista, né? E hoje, a gente vem mudando isso. E as redes sociais é uma percussora muito grande, porque hoje os corretores levam o trabalho deles para dentro das redes sociais. E ali consegue explorar, mostrar como é realmente a rotina, como realmente as coisas funcionam, como você identificar quem é um profissional hoje, que você pode assinar um contrato, né? Então, a gente vê aí o trabalho do Cresce crescendo cada vez mais e se posicionando e buscando isso também para ver a legalidade desses profissionais. Então, eu falo que ninguém nasce, quero ser corretor de imóveis. A gente se torna. E hoje a gente está numa geração que já nascem crianças falando que querem ser corretor de imóveis. E tudo isso é muito graças, sim, às redes sociais, que tem uma visibilidade enorme. Então, os corretores hoje conseguem abrir ali a câmera do seu celular e colocar o que realmente funciona, como é que funciona. Então, eu acredito muito que não é só sobre uma venda, é sobre criar fãs do seu trabalho. E quando a gente cria fãs do nosso trabalho, a gente nunca mais para de vender. E como fazer isso? Trazer o seu trabalho para a rede social. Então, não adianta você querer criar um personagem, não adianta você querer expor algo que você não é, porque isso não vai se sustentar. Então, o maior segredo ali é o quê? É, sim, entender como funciona a plataforma para usar ela ao nosso favor, porque essa que é a verdade, é a gente usar a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente colocar ali, né, o nosso trabalho, passar conhecimento. Então, não é só venda, é explicar como funciona o uso de um FGTS, igual agora, né, o assunto do momento, as novas taxas do Minha Casa Minha Vida, né, os novos regulamentos. Então, tudo isso vem ajudando muito o profissional do mercado imobiliário a
construir uma imagem séria, né? E também aos consumidores, de poderem acessar corretores que realmente ali fazem um trabalho que é honesto, que é justo. Então, o mercado imobiliário não é só comissão, porque muita gente fala, ai, comissão, o corretor ganha muito bem. Nossa, isso tudo numa venda? Mas não sabe lá os bastidores, não sabe tudo que faz, tudo que acontece. E hoje o cliente consegue também, né, ter um poder, assim, de estar mais presente dentro da profissão. E isso tem mudado tudo. Uhum. Quando você fala de rede social, da importância da postagem, ao mesmo tempo a gente vive num mundo hoje que até existem muitas pesquisas que falam da sociedade do cansaço. Que tudo, na verdade, também, a gente está somando tudo, está tudo dentro do mesmo pacote, que é a nossa cabeça. É fato, e que o mundo está nos exigindo muito, cada vez mais. Então, eu já ouvi muitas pessoas de diferentes áreas, sabe, Natália? Eu acho que hoje você está aqui para ajudar não só o corretor, mas acho que qualquer profissional autônomo que vive da rede social, que depende da rede social, diz assim, eu não aguento mais ter que postar todos os dias. Acho que você deve ter ouvido essa frase muito. Sim, eu não aguento mais vezes. Ter que colocar minha cara numa rede social. Porque estamos cansados. Então, assim, e ao mesmo tempo dá aquela angústia de quem depende de venda. Então, como é que a gente consegue equilibrar, se é que é possível, a gente não se prejudicar profissionalmente, mas ao mesmo tempo a gente não se cansar tanto, porque é um gasto de energia muito grande. Com certeza, com certeza. Eu falo uma coisa, trabalho dá trabalho. Então, já começa por aí. E o que virou a minha chave, tá? E o que vira a chave dos meus mentorados é entender que o seu Instagram hoje é o seu negócio, é a extensão do seu negócio dentro de um digital. Então, não é só uma rede social. Ali é o teu negócio no digital, que ele está aberto 24 horas por dia. Pessoas entrando, pessoas acessando. Então, o teu Instagram hoje é a melhor loja, no melhor shopping, no melhor ponto do shopping. Então, quando você entende isso, a gente não negocia. Se torna inegociável. E como ter isso, né? Constância. Assim como a gente acorda todos os dias e sai e vai trabalhar, é a mesma coisa. É eu acordar todos os dias e abrir a nossa loja aqui dentro do digital. E para isso, por que cansa? Porque muitas das vezes não se empenha a energia. Faz de qualquer jeito. Aí não vai ter o resultado que quer. Hoje eu posto, amanhã eu não posto. E aí acaba não tendo o resultado. Então, a plataforma hoje ela é voltada totalmente para quê? Para engajamento, para visibilidade. Então, quando a gente consegue fazer um plano de conteúdo e você consegue ali ter as postagens entrando toda bonitinha, um calendário. Eu falo muito disso na minha palestra, eu mostro até um funil ali de conteúdo, o conteúdo que atrai para atrair pessoas, o conteúdo do meio ali, que já é um conteúdo que conecta, um conteúdo que ensina, e depois a gente vem para um conteúdo que vende, e isso é o que? A jornada do cliente. A jornada de compra dentro do digital. Então, é cansativo? É cansativo como qualquer outro trabalho. E aí eu costumo trazer analogias, né? Eu falo que o Instagram é igual a academia. Hoje eu vou, malho pra caramba. Depois eu fico uma semana sem ir. Eu vou ter resultado? Não vou ter resultado. Então, hoje eu posto. Depois eu fico uma semana sem postar. Eu vou ter resultado? Não. É igual o corretor. Me tornei corretor de imóveis. Uhul! Vou ganhar muito dinheiro. Agora eu tenho liberdade de horário. Um dia vai para a imobiliária, fica 15 dias sem ir. Um dia vai 3 dias para o plantão, depois fica 10. Vai ter resultado? Não vai ter resultado. Então, é entender, tá? Que o teu Instagram é o teu negócio, é a extensão do teu negócio, te representa nas mídias sociais. E ter uma estratégia. Isso muda o jogo. Para isso, a gente precisa o quê? Investir tempo e energia. Mas, Abinara, eu não sei fazer. Contrate alguém que saiba fazer. Deixa ali sua rede social. Abinara, eu não quero aparecer.
Você não precisa aparecer. Mas se você aparecer, você vai ter mais chances de crescer. E a gente tem que entender, você colocou muito bem isso. Nós vivemos hoje, o nosso mundo hoje, ele é figital. O que é o mundo figital? É a união do mundo físico com o mundo online. Não existe mais só o digital ou só o presencial. É os dois caminhando juntos. E a gente vê o poder disso, que hoje grandes empresas não te pedem mais currículo, porque o currículo aceita tudo. Mas e a tua rede social? O que você posta? Quem é você? Então, hoje já tem empresas analisando dessa maneira. Um cliente hoje, antes de fazer uma compra, ele faz o quê? Ele entra na internet. Eu fiz um treinamento agora para uma construtora em São Paulo, exatamente falando sobre a nova jornada de compra do cliente. Ela mudou. Porque antes a gente olha na internet, o que antes a gente iria até uma loja. Então, o corretor hoje, ele não é mais a porta de entrada para o cliente, porque o cliente já acessa o Google, já acessa as plataformas, já acessa tudo, ele já olhou 1 milhão de imóveis até chegar a um corretor. E para qualquer negócio, isso é assim. E quando eu pergunto isso na minha palestra, quem aqui, antes de comprar um produto ou contratar um serviço, entra no Instagram para ver quem é, o que é? 85% levanta a mão. Então, isso mostra o quê? Que a nossa página do Instagram, ela precisa estar bem alinhada. Ela precisa estar condizente. Porque ela é a nossa extensão. Sim. Então, o cliente, ele vai olhar, ele vai procurar, porque a gente faz isso e o nosso cliente, ele não é diferente, ele é ser humano igualzinho a nós. Então, entender a importância disso é super relevante no mundo que a gente vive hoje. Então, eu falo que hoje a rede social, ela não é mais uma opção. Não é mais opcional. Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Porque a geração que está vindo aí, ela é muito mais conectada com a nossa. Se a nossa já está assim, imagina a geração que está vindo. Então, tudo precisa ser condizente. Sim. Não adianta você ser ótimo na internet e não ser uma boa pessoa pessoalmente, ou vice-versa. E as plataformas, elas mudam muito. Então, por exemplo, atualizações, elas são divulgadas a todo instante. O que a gente tem de novo que a gente pode aproveitar esse espaço e a sua presença para você dizer para quem está nos assistindo o que mudou, que na verdade são coisas que teoricamente, isso é um detalhe. Não é detalhe, faz toda a diferença no engajamento, na quantidade de visualizações. Então, assim, o que mudou? Vamos supor, vamos botar 2026, de janeiro para cá, agora, maio. Sim. O que mudou? Bom, vamos lá. Primeiro, entender que as redes sociais, elas mudam, porque o nosso comportamento muda. Então, ela está o tempo todo ali focada em prender a nossa atenção, em ter mais retenção. Então, é por isso que ela ajusta, ela muda praticamente todos os dias, podemos dizer assim. Então, o que é legal? Já me seguir, porque toda semana tem um post lá de novas atualizações, mudanças do Instagram. Porque eu tô aqui para estudar, mastigar a informação e te entregar ela limpa. Então, você não precisa ficar caçando muita coisa por aí, não. E hoje, a maior mudança é o quê? É a gente pensar ali que a gente existe hoje, tá? Dentro do próprio Instagram, uma ferramenta dentro do Reels que chama Reels Test, que ele tá super funcionando como um tráfego, só que não é pago. E esse teste, a gente posta esse Reels e ele é direcionado somente para nossos não seguidores. Então, ele traz pessoas novas. Então, essa mudança na plataforma, isso não existia, tá? Isso já tem uns tempos pra cá, mas ela vem ganhando cada dia mais força, vem ganhando cada dia mais poder. Então, isso é muito importante, essa atualização. Mas o mais importante de tudo, eu falo que é o arroz com feijão bem feito.
É a tua foto da bio estar uma foto boa, uma foto atualizada, uma foto que te representa. Isso é importante. O teu arroba ser um nome fácil. Porque quando o cliente perguntar assim, qual que é seu arroba? Ou qual que é seu Instagram? Não sei. Ou aninha.love. Que credibilidade tem isso? Né? Então, deixar a sua bio ali organizada. Quem é você, o que você faz, qual é seu nicho. Coloca teu link ali do teu site ou do seu WhatsApp. Deixa os seus destaques organizados. Quem é você, como você trabalha. Feedback é muito importante. Comece a colecionar feedback dos seus clientes. Qual foi a experiência? Acabou de assinar um contrato? Tô aqui com a Joana. Joana, conta como foi sua experiência de comprar um imóvel comigo. Já gravo o vídeo. E se a Joana não quiser aparecer? Tá tudo certo, Joana, você pode escrever aqui uma mensagem no WhatsApp e eu posso postar? A gente sempre tem que pedir autorização, isso é muito importante. Então, já começa a estrutura do básico. Eu falo que muitas das vezes a gente quer inventar a roda, mas não é sobre inventar a roda. É sobre como fazer essa roda girar mais rápido. E a gente vê tudo isso hoje, tudo evoluindo, tudo mudando, né? A gente não tinha air fry e hoje a gente não vive sem. Né? Então, coisas básicas, assim. Então, a maior tendência agora do Instagram é a autenticidade. Quanto mais autêntico a gente for, mais engajamento a gente tem. Engajamento não é do dia para a noite, é construído. Então, por isso é importante a constância. Hoje, os vídeos mais cara a cara, um vídeo mais leve, né? Ele performa muito melhor do que vídeos muito elaborados. A gente tá numa era de muita IA, então a humanidade já tá começando a detectar, né? Já tá começando a dar opa, é IA. Então, mais pessoa, mais você mesmo. Mas não... Ser você, sabe? Seja você. Isso performa muito bem. Então, o Reels Teste de ferramenta tá funcionando, que funciona como um tráfego para novos seguidores. A maior tendência desse ano é a autenticidade, é menos IA e mais humano. A gente já tá vendo isso. Ficar sempre atento ali no meu Instagram, que toda semana saem as principais novidades. Isso é legal também, vai te ajudar. Com relação às bandeiras, porque a gente vive hoje um ambiente polarizado, um ambiente que muita gente levanta muitas bandeiras. E para quem trabalha com vendas, é interessante sempre estar levantando bandeiras ou não? Então, esse é um assunto muito polêmico, né? Porque ele é polêmico. A gente está falando de polêmica. Então, tudo vai depender de como você monta a sua estratégia de posicionamento. Isso é importante. Por quê? É o nosso posicionamento que manda. É o que você fala, é como você veste, é o que você defende, quais são os seus valores. Isso é que te faz como um posicionamento. Imagem verbal e não verbal. Posicionamento é isso. Então, você tem que entender qual linha você vai seguir. Tem pessoas que vai para a linha do polêmico. Ela cresce falando mal dos outros, ela cresce com assuntos polêmicos, cresce trazendo assuntos que vai trazer ali engajamento de quem defende, de quem não defende. E tá tudo certo. É o que ela escolheu, mas ela precisa sustentar isso. Já tem um outro caminho, que você não precisa dar a sua opinião. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não dou opinião política no meu Instagram. Primeiro, não é meu nicho. Então, para que eu vou falar sobre isso? Ah, mas é uma coisa que a gente está inserido. Ok, mas é um assunto que muitas das vezes, nem numa roda de amigos, eu toco. Porque eu não quero polêmica, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa de boa, eu não gosto de confusão, eu não gosto de problema, sabe? Eu gosto de solucionar problemas. Porque o meu trabalho hoje é esse. Hoje eu soluciono. O que você precisa? Qual é o seu problema hoje? Eu resolvo para você. Religião.
Eu posto meu devocional, mas não é sobre uma religião específica. É sobre quem tá lá em cima, é quem sobrerege a gente. E se a sua opinião não é, tá tudo bem também. Tá tudo certo. Mas tem coisas que fazem parte dos nossos valores. Então, por exemplo, meu bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Se é uma pessoa que não gosta de Deus, não vai me seguir. E tá tudo bem também, porque nem todo mundo é nosso cliente, nem todo mundo é nosso seguidor. Por isso que a gente precisa ser a gente, pra gente atrair as pessoas certas. Eu falo que eu sou uma pessoa de amizades muito duradouras, de amizades longas, né? Por quê? Porque eu cultivo quem eu sou. Eu não tô aqui pipocando para buscar audiência. Ai, agora eu vou falar do Lula e do Bolsonaro. Ah, agora eu vou falar de LGBT. Ah, agora eu vou falar... Sabe? Então, eu acho que assim, você tem que entender qual linha você quer seguir. E tá tudo bem também a linha que você seguir. Mas defenda os seus valores. Então, para muita gente hoje, é desnecessário você falar de Deus. Mas para mim não é. Esses são os meus valores inegociáveis. Isso para mim é importante. Então, eu mantenho o meu posicionamento e eu falo. Assim como se eu fosse uma pessoa polêmica que falasse de política. E tá tudo bem também. Mas eu quis mostrar aqui, trazer os dois lados, que quem escolhe... A gente vive num mundo que não existe o certo e o errado. Existem opiniões diferentes. E isso muda tudo. Você tá gostando da entrevista? A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Vamos! Natália, antigamente era muito comum um profissional ter 2 perfis na rede social, um pessoal e um profissional. Como é que você avalia isso hoje? É simples a conta. Você escolhe ter um perfil profissional e um outro pessoal. Uma opção sua. Mas eu, Natália, não recomendo. Por quê? Porque nós somos uma única pessoa exercendo vários papéis dentro de uma sociedade. Então, aqui agora tá a Natália, mentora, palestrante. Quando eu estou na minha família, é a Natália filha, é a Natália irmã. Quando eu estou com as minhas amigas, é a Natália amiga. Quando eu estou na academia, é a Natália academia, fitness. Então, a gente circula em vários mundos. Então, você é uma única pessoa só. Então, quando você junta isso tudo dentro de um perfil, você torna esse perfil mais forte e mais poderoso. Por quê? As pessoas não seguem imóveis, elas seguem pessoas. Imóvel, todo mundo tem para vender, mas você é única. Então, vem comigo. A diferenciação é que torna a sua concorrência irrelevante e você se torna a única opção para o seu cliente. E a diferenciação é você ser você mesmo. O que é design thinking para quem está nos assistindo? Já ouviu esse termo, sabe que é importante, mas não sabe exatamente o que significa. São as nossas habilidades ali, né? Então, são as nossas... você tem o design thinking ali. Quando você para ver ele e você entende que são habilidades humanas o tempo todo. Então, quem é o seu cliente? Quem é a sua persona? Onde que ele mora? O que ele ouve? O que ele escuta?
o que ele fala, como é que ele age. É a gente entender melhor ali quem é o nosso cliente. Porque quando você sabe quem é o seu cliente, a gente consegue fazer o quê? Alinhar a nossa comunicação. Então, quando a gente tem essa habilidade de percepção, de entender, por exemplo, meu cliente é um cliente mais sênior. Eu quero falar com clientes mais sêniores. Você não pode usar gíria, senão você não vai conectar. O meu cliente é mulher. Eu, por exemplo, hoje eu falo para as mulheres. Então, os meus stories, os meus vídeos são sempre no feminino. Porque eu quero atrair o público feminino. Então, você tem que entender isso e isso muda o jogo. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, alinhar essa linguagem é muito importante. E como é que eu descubro quem é o meu público para quem eu quero falar? Então, aí é que tá. Porque você não descobre, você escolhe. Então, modelo de negócio. Todo negócio, ele precisa ter um modelo. E aí, o que acontece? Nós que somos empresários, empreendedores, corretores de imóveis, muitas das vezes, a gente esquece de fazer o nosso modelo de negócio. Que é desenhar ali quem é minha marca, quem são os pontos fortes, quem vai ser os meus clientes, né? Quem é meu público-alvo, quem é a minha persona. Então, você escolhe. Por exemplo, eu escolhi falar para mulheres. Ótimo. Qual é a faixa ali de mulheres no meu perfil? São as mulheres de 25 a 55, 65 anos. Então, são com essas mulheres que eu falo. Por que eu quero falar com mulheres? Porque o mercado é um mercado muito masculino. É um mercado que ainda tem preconceito. Eu sofri isso, elas sofrem. Então, agora é a minha vez de fazer o meu papel de dar voz às mulheres. Então, é por isso que eu falo com mulheres. Então, sempre no meu Instagram, eu trago assuntos sobre mulheres, sobre roupa, sobre algo que saiu, que está acontecendo, uma tendência ou alguma coisa. Então, eu escolhi falar para mulheres. Então, esse foi meu nicho. Então, eu falo que cliente é a gente que escolhe. E aí, quando a gente alinha isso, a gente atrai os clientes certos. Então, quando a gente faz essa atração de cliente, a gente tem resultado no nosso negócio. Hoje o tráfego, ele ainda é recomendado, o tráfego pago, você utiliza nas suas redes sociais, é possível você conseguir atingir o seu público-alvo sem o tráfego hoje, ou só no orgânico ou não? O meu perfil, ele é praticamente todo orgânico, tá? Se eu gerei tráfego pago em algumas pequenas campanhas e com algum intuito e algum objetivo muito específico. Por quê? Eu gosto de atrair as pessoas pela minha linguagem, pelo meu contato. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho 1 milhão de seguidores. Porque hoje qualquer um pode ter 1 milhão de seguidores comprando. Não recomendo, tá? Não recomendo. Mas qualquer um pode ter um número que quiser de seguidores. Então, o tráfego pago hoje, ele funciona assim. Quando você tem uma página do Instagram bem realizada, porque o cliente vai vir por esse anúncio e ele vai querer entrar no seu Instagram e vai ver. Então, tem que estar tudo coerente. Então, o tráfego, ele funciona. Você tem que ter ali o objetivo da campanha, entender qual é o conteúdo que você vai rodar, fazer muitos testes. Então, não sai colocando um monte de dinheiro, né? Testa primeiro. Binara, mas eu não sei fazer. O tráfego pago hoje, ou você contrata um profissional, ou você aprende a fazer. E também tem dentro do Instagram o patrocinado, que é muito mais prático, que tem menos filtro do que o tráfego pago, mas você consegue fazer ali também, ele é bem intuitivo, tá? É bem diferente uma performance do outro, mas funciona também. E o Reels Teste agora, que está funcionando como um tráfego não pago, que traz pessoas aí para dentro do seu perfil gratuitamente, somente com parte de conteúdo. Muitas dicas de valor, Natália. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, ajudar tanta gente que está aí do outro lado. A satisfação é toda minha. A minha missão hoje, ela é contribuir, é compartilhar.
Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque o Instagram, ele mudou todo o meu negócio. Eu peguei o meu negócio de 15 anos de mercado imobiliário e levei para o Instagram. Então, eu acredito e confio muito nessa plataforma. Então, você que está aí do outro lado, saiba que quem está falando aqui para você é uma pessoa que já teve aí. Então, segue firme, forte, não se distraia, seja forte e corajosa e o que precisar, conta comigo. Vou pegar a dica do Reels, como é? Reels Test. Reels Test, olha aí. Pode aplicar e depois me conta. Vou contar assim. Hoje a gente fica por aqui. Aplica também as dicas que vai dar certo. Até semana que vem. Tchau.